Já parou pra pensar, tipo, em como a gente julga as pessoas, né? Isso lá, tipo, no dia a dia. É tipo, sei lá, você vê um furto rolando, Uhum. aí já pensa, prende o ladrão. É. Mas e se por trás disso tudo tiver um monte de fatores que a gente nem imagina? Tipo, e se a lei, na verdade, for mais complexa do que a gente pensa? Ah, entendi. E aí que a gente mergulha no mundo da culpabilidade no direito penal brasileiro. Que, para quem não manja dos termos jurídicos, Ah. é basicamente o que define se alguém é realmente responsável por um crime. Tipo, um raio-x da intenção da pessoa, né? Isso aí. E para a gente entender melhor esse lance, Uhum. a gente tem aqui um guia de estudos jurídicos cheio de casos e detalhes. É a nossa bússola nesse labirinto, né? Exatamente. E já te adianto, a culpabilidade não é uma linha reta. Ela leva em conta um monte de coisas, tipo o estado mental da pessoa, as circunstâncias do crime. Então, me explica. Como a lei define essa parada? Basicamente, a culpabilidade rola quando alguém, mesmo sabendo que é errado, mesmo podendo agir diferente, escolhe cometer o crime. Tipo, escolhe o caminho errado mesmo sabendo que vai dar ruim. Exato. E para entender como a justiça analisa essa escolha, a gente precisa sacar as teorias da culpabilidade. São tipo filtros que a lei usa para enxergar as situações. É isso aí. Então, me fala. Quais as principais teorias que o direito brasileiro usa? A primeira é a teoria psicológica, que foca no estado mental de quem cometeu o crime. Tipo, se a pessoa estava lúcida, ciente do que estava fazendo. Isso! A pergunta-chave é: a pessoa tinha controle sobre seus atos? E se a pessoa tiver, sei lá, algum problema mental? Ótima pergunta. E aí entram as teorias normativas, que, além do estado mental, também analisam o contexto do crime, as pressões, as circunstâncias. Tipo, se a pessoa foi coagida ou estava sob forte emoção. Exatamente. E nesse ponto, a gente se depara com a exigibilidade de conduta diversa. Que nome complicado. Me explica melhor. Basicamente, a gente se pergunta, dava para a pessoa ter agido diferente naquela situação? Tipo, se ela estava sob ameaça ou seguindo ordens de alguém. Isso, o guia que a gente tem aqui traz cada exemplo. Teve um caso de um cara que foi obrigado a roubar um banco. Sério? É? Porque sequestraram a filha dele. Imagina o dilema. Nossa, que situação. A lei reconhece que, em alguns casos, a pressão é tão grande que a pessoa não tem outra escolha. Mas e se a pessoa cede à pressão dos amigos para cometer um delito? Tipo, não é uma ameaça de morte, mas ela se sente coagida. Aí a coisa complica. A lei faz uma distinção entre coação irresistível e coação resistível. Então, nem sempre a pressão dos amigos serve como desculpa, né? Exato. A justiça vai analisar cada caso para ver se realmente não havia outra saída. E por falar em dividir a culpa, você já ouviu falar de coculpabilidade? Já ouvi esse nome, mas confesso que nunca entendi direito. Me explica essa parada. A coculpabilidade é a ideia de que a sociedade também pode ter parte da culpa quando um crime acontece. E se a pessoa vive em um ambiente de pobreza com falta de oportunidades? Isso aí. A coculpabilidade traz essa reflexão. Será que a culpa é só do indivíduo ou a sociedade também tem seu dedo na história? Nossa, essa teoria é bem profunda. Ela coloca a sociedade no banco dos réus, questionando se ela está fazendo o suficiente para evitar o crime. E como essa teoria é aplicada na prática? Em alguns casos, ela pode levar à redução da pena, tipo um reconhecimento de que a sociedade falhou em dar oportunidades para a pessoa. Mas imagino que essa ideia gere muita polêmica, né? Com certeza. Tem gente que critica, dizendo que ela diminui a responsabilidade individual. Outros defendem a ideia, dizendo que ela é importante para um sistema penal mais justo. Entendi. Mas antes de a gente mergulhar nesse debate, acho que a gente precisa entender melhor como a culpabilidade é construída, né? Bom, Quais são os elementos que formam essa ideia? a culpabilidade se baseia em 3 pilares: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a já famosa exigibilidade de conduta diversa. Nossa, quanta palavra difícil. Me explica cada uma delas. Claro. Começando pela imputabilidade. O que isso significa? A imputabilidade é basicamente a capacidade da pessoa de entender que o ato que ela cometeu é errado, que é contra a lei. A justiça leva em conta a idade da pessoa, o estado mental dela no momento do crime. Então, se a pessoa é menor de idade ou tem algum transtorno mental, isso pode mudar a análise da culpa. Exatamente. No caso dos menores, a lei entende que eles ainda não têm maturidade para entender as consequências dos seus atos. Faz sentido. Já no caso de transtornos mentais, a análise é mais complexa. Precisa de laudos psiquiátricos para entender o grau de discernimento da pessoa. Entendi. E a segunda peça do quebra-cabeça, a potencial consciência da ilicitude. Como ela funciona? Aqui a gente analisa se a pessoa realmente sabia que estava cometendo um crime.
Mas, não adianta só dizer eu não sabia que era errado. Ah, tá. A justiça vai investigar se era plausível que a pessoa não soubesse. E é aí que entra aquele lance do erro de proibição, né? E aí? O erro de proibição rola quando a pessoa interpreta a lei de forma errada, achando que tá agindo certo, como na verdade tá errado. Tipo, no caso de legítima defesa, a pessoa pode se exceder, né? Exatamente. Ela pode usar de uma força desproporcional à ameaça e aí acaba cometendo um erro de proibição. Então, dependendo do erro, a culpa e a pena podem ser diminuídas. Sim. Tem o erro excusável, que é quando a pessoa não tinha como saber que estava errada, e o erro inexcusável, que é quando dava para ter se informado melhor. Entendi. No primeiro caso, a pessoa pode até ser isenta de pena. Nossa, essa área da culpabilidade é cheia de detalhes, né? Com certeza, cada caso é um caso. Yeah. E aí, o guia traz vários casos para a gente ver como essa análise da culpabilidade funciona na prática. Começando com um tema que sempre gera debate, as doenças mentais. A gente viu antes como o estado mental da pessoa pode influenciar a culpa, né? Exato. A lei reconhece que, dependendo da doença e do seu grau, a pessoa pode não ter total noção do que está fazendo. Tipo, se a pessoa tá tendo um surto psicótico, ela não consegue se controlar, né? Isso. Nesses casos, a pessoa pode ser considerada inimputável. Ou seja, ela não é punida. Ela não recebe pena, mas aí entram as medidas de segurança. Tipo, internação em hospital psiquiátrico. Isso aí. É uma forma de proteger a sociedade e tratar a pessoa. Mas peraí, nem toda doença mental tira a culpa da pessoa, né? Claro que não. A justiça analisa cada caso com cuidado, com base em laudos psiquiátricos, para ver se a doença realmente afetou a capacidade de entendimento da pessoa. Faz sentido. É preciso analisar caso a caso. E o guia traz um outro ponto interessante. A semi-imputabilidade. Semi-imputabilidade, que nome é esse? É tipo um meio termo, sabe? Entre a culpa total e a isenção de pena. Então a pessoa tem culpa, mas não 100%. Isso. A semi-imputabilidade rola quando, por causa de algum transtorno mental, a pessoa não tinha total capacidade de entender que estava cometendo um crime. Tipo, ela sabia que estava fazendo algo errado, mas não entendia a gravidade da situação. Exatamente. Nesses casos, a pena pode ser reduzida, ou a pessoa pode receber uma medida de segurança que é mais focada em tratamento. Entendi. É a justiça tentando equilibrar as coisas, né? E por falar em fatores que influenciam a culpa, o guia também fala sobre a embriaguez. Ah, a famosa bebi, mas não lembra? É, por aí. Mas a lei leva a embriaguez a sério, viu? Então, se a pessoa está bêbada, ela pode ser considerada culpada por um crime. Depende. O guia explica que a lei divide a embriaguez em 3 tipos: voluntária, acidental e patológica. 3 tipos. Explica. Explica isso melhor. A embriaguez voluntária é a mais comum, né? A pessoa bebe por vontade própria e, se cometer um crime nesse estado, vai responder por ele. Ou seja, se bebeu e fez besteira, a culpa é sua, né? Exatamente. A lei entende que ao beber você assume o risco de perder o controle. Mas e se alguém colocar alguma coisa na bebida da pessoa sem ela saber? Boa pergunta. Daí a gente está falando de embriaguez acidental. E nesse caso a pessoa não tem culpa. Se for comprovado que a pessoa realmente não sabia que estava ingerindo álcool, ela pode ser isenta de pena. E a tal da embriaguez patológica? O que é isso? É quando a embriaguez é causada por uma doença tipo alcoolismo. Ah, entendi. E como a lei vê isso? Nesses casos, a pessoa pode ser considerada inimputável, dependendo do grau de comprometimento da sua capacidade mental. Ou seja, se a doença impede a pessoa de controlar o consumo de álcool, a culpa pode ser revista. Exatamente. A lei entende que, nesses casos, a pessoa precisa de tratamento, não de punição. Nossa, quanta coisa a gente já viu sobre culpabilidade, né? E ainda tem mais. O guia também se aprofunda no conceito de co-culpabilidade, lembra? Ah, sim. A ideia de que a sociedade também tem sua parcela de culpa, né? Isso aí. O guia dá vários exemplos de como a falta de oportunidades, a desigualdade, a pobreza podem influenciar as escolhas de uma pessoa. É como se a pessoa já nascesse em desvantagem, né? E a co-culpabilidade propõe que a gente reflita sobre a responsabilidade da sociedade nisso tudo. Será que a gente está fazendo o suficiente para evitar que as pessoas vejam o crime como única opção? Essa é a questão. A co-culpabilidade nos convida a pensar em soluções que vão além da punição. Tipo, investir em educação, saúde, moradia. Exatamente. É preciso criar um ambiente onde todos tenham oportunidades de construir uma vida digna. Caramba, esse papo de culpabilidade mexe com a gente, né? E a justiça também reconhece a importância disso, viu? Sério? Em alguns casos, a co-culpabilidade pode levar à redução da pena. É como se a justiça dissesse: olha, a sociedade também falhou com essa pessoa. Mas imagino que essa teoria cause bastante debate, né? Com certeza. Tem gente que critica, dizendo que ela tira a responsabilidade do indivíduo,
E tem gente que defende, dizendo que ela é essencial para um sistema penal mais justo. No final, acho importante a gente refletir sobre tudo isso, né? Buscar um sistema penal que seja justo e eficaz. Concordo. A gente precisa debater, trocar ideias para construir um sistema que realmente funcione. Ufa, quanta informação, né? A gente começou pensando em prender o ladrão, mas no final a coisa é bem mais complexa. Pois é, a culpabilidade não é tão simples quanto parece. A gente viu que tem um monte de fatores que influenciam a culpa de alguém, né? É tipo um quebra-cabeça com várias peças. E a gente precisa analisar cada caso com cuidado, né? Exatamente, para garantir que a justiça seja feita. Acho que a gente podia recapitular os principais pontos, né? Só para organizar as ideias. Boa ideia. A gente começou definindo a culpabilidade, né? Que basicamente é quando a pessoa sabe que está errando, mas mesmo assim escolhe cometer o crime. É tipo, ela tem a opção de agir diferente, mas decide seguir o caminho errado. Isso. E aí a gente viu que existem diferentes teorias para explicar essa escolha, né? A teoria psicológica, que foca no estado mental da pessoa, e as teorias normativas, que analisam o contexto social. Lembra que a gente falou da exigibilidade de conduta diversa, né? Que é basicamente analisar se a pessoa podia ter agido de outra forma. Exato. E aí entra os casos de coação de obediência hierárquica, onde a pessoa age sob pressão. A gente viu que nem sempre a pressão é desculpa, né? A justiça analisa cada caso para ver se a pessoa realmente não tinha outra opção. E depois a gente mergulhou nos 3 elementos da culpabilidade: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Nossa, quanta palavra difícil. Mas no fundo é tudo para entender se a pessoa tinha a capacidade de compreender o crime, se ela sabia que era errado e se ela podia ter agido diferente. Exato. A gente viu casos de doenças mentais, de embriaguez, que mostram como esses elementos podem ser complexos na prática. E claro, a gente não podia esquecer da co-culpabilidade, né? É a ideia de que a sociedade também tem sua parte na culpa. A gente viu como a falta de oportunidades, a pobreza, a desigualdade podem influenciar as pessoas a cometerem crimes. E a co-culpabilidade nos desafia a pensar. O que a gente, como sociedade, pode fazer para mudar essa realidade? No final, a culpabilidade não é um conceito individual, né? Ela está conectada com a sociedade como um todo. E esse deep dive nos mostrou que a justiça precisa levar tudo isso em conta. A gente começou com a ideia de prender o ladrão, mas viu que a coisa é muito mais profunda. E esperamos que essa imersão tenha te feito pensar sobre tudo isso também. Que você continue pesquisando, se aprofundando, questionando. Afinal, o conhecimento é a chave para a gente construir um mundo mais justo. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que tenham curtido essa viagem pelo mundo da culpabilidade. Até a próxima.